Novo eu aqui, pessoal. Como é que é? Tudo bem aí? Vambora? Mais uma aula, ué. Vamos lá. Bom, então uma aula de língua portuguesa para o sétimo ano, aula 28. E nós temos dois assuntos aqui, tá? Não são muito longos, não. Crônica, prosopopeia. A gente vai entender o que é essa prosopopeia, que é uma figura de linguagem, que vocês provavelmente já conhecem. E a grafia dos verbos terminados em gear, iga e jar, tá? Aí tem uma outra coisa que eu não coloquei aqui, que é a diferença entre viagem com G e viagem com J. Vamos lá, pessoal? Bora lá, então. Bom, primeiro, o que é uma prosopopeia? É a mesma coisa que falar personificação. Mas mesmo assim, o que é isso? Olha, é uma figura de linguagem, ou seja, é uma coisa que a gente usa para enfeitar um pouco o texto, para dar um ar mais poético, mais interessante. Tem um monte de figuras de linguagem, tá? E essa é uma delas. Por que a gente chama de prosopopeia ou personificação? Quando a gente fala personificar, quer dizer dar características humanas, personificar, para alguma coisa que não é humana. Então, por exemplo, se eu falo os meus olhos sorriram. Tem uma música que fala isso, os meus olhos sorriram. Agora, o olho sorri, gente, não é o ser humano que sorri, e ainda assim sorri com a boca, não são com os olhos, certo? Mas eu estou dando uma característica de gente, como se os olhos tivessem uma vida própria, tivessem uma vida de gente, de pessoa. E aí, claro, se fosse uma pessoa, poderia sorrir. Então, estou dando uma característica que que é humana, para uma coisa que não é humana, é uma parte do corpo humano. Tudo bem? Isso é só um exemplo. Então, vamos lá. A prosopopeia ou personificação é uma figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. O que é inanimado? Que não se mexe, não tem vida. Por exemplo, uma pedra, um copo, um portão, um telhado, a casa, tá? E irracionais. Seres que são considerados irracionais, gente, são animais, que não seja o ser humano, porque o ser humano é um animal, porém é um animal racional. Ele tem racionalidade, ele tem capacidade de falar, de criar, né? E os animais irracionais não têm essa capacidade, certo? É qualquer outro animal, cachorro, gato, etc. Bom, e aí eu coloquei esse desenho de xicrinha sorrindo, chorando aqui para vocês, para mostrar que isso aqui é uma personificação. Eu estou dando vida para a xícara, olha lá, né? É como se elas pudessem falar, sorrir, chorar. Todo mundo deve ter assistido ou ouvido falar daquele filme A Bela e a Fera, certo? No desenho animado da Bela e a Fera, ou no baile, em algum momento acontece de ter um baile, tem um baile, que as xícaras dançam, os talheres, os copos, né? Eles criam vida própria, eles começam a dançar, se mover, falar, sorrir, chorar, etc. Isso é uma personificação, porque está dando vida para uma coisa que não tem vida. Tudo bem? E aí, sim, além da vida, são características humanas, né? Porque os animais, por exemplo, eles têm vida, mas eles não são seres humanos, eles não têm características humanas. Então, fazendo uma personificação, eu tô dando ou atribuindo características humanas para uma coisa que não é humana, tá? Seguindo então. Aí tem um poeminha aqui do Vinícius de Moraes para vocês verem, olha só, olha só. A estrela polar. Eu vi a estrela polar, chorando em cima do mar. Eu vi a estrela polar nas costas de Portugal. Desde então, não seja Vênus a mais pura das estrelas. A estrela polar não brilha, se humilha no firmamento. Parece uma criancinha enjeitada pelo frio. Estrelinha franciscana, Terezinha Mariana, perdida no Polo Norte de toda a tristeza humana. Olha, está atribuindo características aqui, chorar, se humilhar, que são coisas que são humanas, né? E está atribuindo isso a uma estrela. Então, o que o Vinícius de Moraes fez aqui? Ele personificou a estrela, ele deu características humanas para ela. Tudo bem, gente? É bem facinho. Outra, no cotidiano de vocês, cotidiano não, né? Nas coisas que vocês já viram na escola, um exemplo bem legal de personificação são aquelas lendas, sabe? Que, por exemplo, fala assim, tem várias, né? É, fábula, né? Na verdade, não é lenda, fábula. Tem uma que é a onça e o bode,
Tem várias fábulas, né, onde os animais conversam, têm sentimentos, brigam, se humilham, se apaixonam, etc. Isso que quando acontece isso são uma personificação. Então, nas fábulas, a maioria delas, como são os animais que falam, então a gente pode falar que as fábulas são exemplos de personificação, beleza? Ou prosopopeia, que é a palavra mais adequada, embora seja feia, né? Vamos lá. Vamos falar aqui sobre o poeminha da estrela. Olha, o autor constrói a figura da estrela, atribuindo-lhe características como a capacidade de chorar, de humilhar-se, de entristecer-se, que são características humanas, que lhe confere uma personificação, como eu falei, ou seja, a estrela parece ter vida própria ao comportar-se como um ser humano. Mas né? Ela não tem vida própria, então ela não tem como se comportar como um ser humano. Então é uma característica que o autor deu a ela só para enfeitar um pouco a poesia, tudo bem? Esse recurso poético é uma figura de linguagem chamada prosopopeia, ou personificação, e possui exatamente esta finalidade: personificar seres inanimados ou irracionais, dar vida a eles. Beleza, gente? Essa é a parte da prosopopeia. Acho que ficou claro. Se depois tiverem dúvida, vocês me perguntam, tá? Agora vamos ver aqui como é que a gente escreve os verbos terminados em GR e JAR. Olha só. Escreve-se com J a configuração dos verbos terminados em JAR e GR. Por quê, gente? Porque tem gente que na hora de fazer a conjugação escreve errado. Então vamos ver. Verbo arranjar. Olha que ele é com J, A, R. Olha que legal o que eu arranjei para você treinar. Então tá, nessa coluna da esquerda, onde tem os verbos arranjar, viajar, encorajar, enferrujar e gorjear, são verbos que estão no infinitivo, lembra? Verbos que não estão conjugados, terminando em R. Então, quando eu vou fazer a conjugação do verbo, você tem que ficar atento para o seguinte: se no verbo sem conjugação, que é o verbo ali no infinitivo, terminado em R, a palavra estiver com J, nesses casos aqui, quando você fizer a conjugação, sabe do que é conjugar? Eu, por exemplo, né? Arranjar, eu arranjo, tu arranjas, ele arranja, nós arranjamos, vós arranjais, eles arranjam. Você tem que, se o verbo no original dele, que é o sem conjugar, que é no infinitivo, ele está com J, quando você fizer a conjugação dele, ele também tem que ser com J, tá? Porque tem gente que confunde e escreve com G, por exemplo, e não pode. Então, olha lá, olha que legal que eu arranjei para você treinar. E do verbo viajar? Olha lá. Espero que os amigos de Maluquinho viajem nas férias. Por que aqui é viagem com J? Porque a gente sabe que tem um viagem com G, não é? Aguenta aí um pouquinho que daqui a pouco eu falo. Ainda é o assunto da aula de hoje, tá? Olha o outro verbo, encorajar. Tomara que Maluquinho se encoraje a se declarar para Julieta. Encoraje. Então, se o verbo no infinitivo, ou seja, sem a conjugação, estiver com J, quando você fizer a conjugação, você tem que colocar com J também, tá? Olha o próximo. Enferrujar, desculpa, enferrujar. A porta do esconderijo da turma enferrujou. Enferrujou é qualquer objeto de ferro que pega a água, fica assim ao relento, ele acaba enferrujando, né? Ele cria um bolor do ferro, que é a ferrugem. E aí ele estraga. É isso, tá? Então, se o verbo enferrujar tem J, não G, aqui enferrujou, que é conjugado, também tem que ser J, beleza? E aí o verbo gorjear. Gorjear, gente, é aquele barulhinho do passarinho. Ele está cantando, ele está gorjeando, tá? Então, lá, os pássaros gorjeavam lindamente. Gorjeavam, está conjugado, mas vem do verbo gorjear. Se o verbo gorjear é com J, aqui também tem que ser, beleza? Bom, sobre a terminação dos verbos, gente, é isso. Vocês têm atividades no livro. Quando vocês fizerem, se surgir dúvida, vocês me perguntem, beleza? Mas a gente falou da viagem com G e viagem com J. Gente, eu acho incrível como tem gente que ainda erra isso. Tem que ficar atento, porque é fácil. Fique atento, tá? É fácil, olha só. Qual que é a diferença entre eles? A palavra viagem com G é um substantivo e a palavra viagem com J é verbo. Quando for substantivo, você tem que escrever com G. Quando você escrever o viagem verbo, você tem que escrever com J. Olha só. Viagem. Viagem é um substantivo feminino e indica a ação de viajar, tá? Ele indica a ação de viajar, mas aqui não é uma ação. Olha lá, viagem
Tá? Segundo o dicionário, olha, viagem é o ato de ir de um lugar para o outro e o resultado desse ato. O percurso para se deslocar a algum lugar. Espaço que se percorre durante uma jornada, tá? Então, a viagem é o nome que eu dou para essa ação que eu vou fazer de viajar. Tudo bem? Então, é com G, G de gato. Agora, quando eu falo, eu pego a viagem e vou fazer dela um verbo e conjugar, aí é com J. Olha só. Viagem com J. Também é correto escrever viagem? Sim, é correto escrever viagem, mas depende como e aonde você vai escrever. Mas essa se trata de uma forma verbal de viajar. Ela pode aparecer conjugada na terceira pessoa do plural, do presente do subjuntivo ou no imperativo. Assim, a palavra deve ser grafada com J. Então, assim, que eles viajem, por exemplo, que eles façam, que eles viajem, que ela viaje, tudo isso é o verbo. Se for verbo, tem que ser com J, tá? Tudo bem? Olha os exemplos aqui. Antes de sair de férias, é importante programar um roteiro para a viagem, né? Para essa ação de viajar, que aí no caso aqui é um substantivo. E organizar com os amigos para que eles viajem, aí é verbo, com você em boa companhia, tá? A viagem, substantivo, que você irá fazer demora bastante, não é mesmo? É provável que você viaje, verbo, hoje, não é? Então tem que ficar muito atento, gente. Hoje em dia ainda vejo gente errando isso. Não tem cabimento, certo? Porque não é difícil. Tudo bem? Então vamos lá. Olha, sobre esse vídeo aula você tem a apostila para fazer. Com relação à crônica, a crônica, gente, é porque a prosopopeia está incluída nessa parte da crônica. Você fará as páginas 70 a 73. Depois, da parte dos verbos terminados em jar e gear e a parte da viagem, você vai fazer da página 74 a 76. Tudo bem, galera? Tudo bem aí, moçadinha bonitinha da titia? Então, beleza. Se precisar de mim, é só mandar uma mensagem que eu ajudo vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até a próxima aula.